por amor do meu nome. O que é que Deus quer de mim? Mas quando pensamos nessa pergunta que pouca gente se quer fazer, ainda deliciada por esconder-se na massa, na multidão, justificando que todo mundo erra, todo mundo faz, todo mundo bebe, todo mundo usa drogas, todo mundo se perde, todo mundo corrompe, todo mundo é corrompido. Então, eu vou responder por mim, não pela massa. Fazei de mim, Senhor, um instrumento de vossa paz. A notável professora Agnes Goncha tornou-se famosa ao sair da Albânia, seu país natal, e ir lecionar na Índia para jovens moças da classe média alta, amada pelo carinho que distribuía com aquelas jovens, querida pelos colegas. Num de seus feriados, pediu licença ao seu superior para visitar uma cidade interiorana da Índia chamada Calcutá. Conheceu downtown de Calcutá, erguida pelos ingleses, a bela downtown. Mas Agnes Goncha não ficou na sede da cidade. Tomou um trem, queria conhecer os arredores, o interior, e para lá se dirigiu e conheceu a tragédia. Velhos jogados nas lixeiras pelos próprios filhos, desde que enfermos, incapacitados de ganhar dinheiro, tuberculosos, leprosos, e uma quantidade enorme de crianças analfabetas, sem escolas, sem professores, sem futuro. Ela não se conformou, retornou à sua escola e fez um documento ao diretor, seu superior hierárquico, pedindo-lhe que a liberasse. Ela gostaria de servir a Jesus em Calcutá, servir os pobres, mais pobres. E o seu superior, sem saber o que fazer, mandou sua carta ao Papa. Durante a guerra, a Segunda Grande Guerra, Pio XII. E o Papa respondeu-lhe que sim, uma vez que ela não queria deixar nem a igreja, nem o trabalho de Cristo. Ela desejava servi-lo em outro front. Com uma única sacola contendo as poucas coisas que tinha. 2 saris, uma toalha, objetos de uso pessoal. Ela marchou para Calcutá, foi para o interior e não tinha sequer onde se alojar. Começou a conhecer de perto aquela realidade diária. As mulheres ricas que homenagearam ao Deus rato, com joias nas narinas, vestidas luxuosamente, mas que não concederam um canto do templo para que ela levasse os seus doentes. Levavam alimentos caros para os ratos. Até onde vai o fanatismo humano e a cabeça pequena da humanidade? As crianças. E as crianças. Não havia escolas. Não havia cadernos. Nem as autoridades providenciavam. Ela não se deu por vencida. Diz um amigo meu, que eu não digo o nome, só digo as iniciais, DF, que as mulheres pequenas são terríveis. Que elas chovem sem trovejar. E Agnes Goncha
era miúda. Uma de suas ex-alunas que fora para Calcutá, atrás dela para ajudá-la, foi a primeira que a chamou de Madre Teresa de Calcutá. E Madre Teresa, aquela mulher pequena, disse: não, esses impedimentos não me imporão silenciar meu ideal. Pediu que os meninos quebrassem gravetos das árvores e ensinou-os e alfabetizou-os, escrevendo no chão com graveto de árvore, apagavam com o pé, escreviam de novo, todos alfabetizados na escola da natureza, gravetos de árvore, escrevendo no chão. Não tinha como fazer greve porque faltavam laboratórios. Era a tragédia indiana, era a tragédia da pobreza. Mas ela já tinha perguntado ao Senhor: que queres tu que eu faça? E o Senhor já lhe houvera respondido no íntimo da alma: abre mão de tudo, Agnes, e vem para Calcutá. A vida dessa mulher notável, o mundo conheceu. Tornou-se Prêmio Nobel da Paz. 1979. Vai a Oslo recebê-lo. Vai ao Vaticano para uma entrevista com o falecido Papa João Paulo II. E depois uma entrevista de imprensa com jornalistas do mundo inteiro. E quando conclui a entrevista com os jornalistas, um deles, um inglês jovem, olhos azuis, cabelos ruivos, se dirige a ela e lhe diz: Madre, a senhora sabe que o trabalho que vem realizando com as suas irmãs não resolve o problema dessa gente. Não resolve o problema de ninguém. Não passa de uma gota d'água no oceano. Madre Teresa estava acostumada com essa petulância engravatada de quem nunca teve fome, nunca sentiu frio, nunca viveu dificuldades econômicas, nunca andou descalço por necessidade.